Olá, que tal uma dose de provérbios para a sua vida? Vamos lá? Esse é o projeto Provérbios para a Vida, um projeto que visa trazer a poesia hebraica para você de uma forma clara, leve e simples, mas sem perder a sua profundidade. Ela foi registrada pelos sábios israelitas para que a gente possa entendê-la, compreendê-la, entender os atributos de Deus, mas ela foi construída de uma forma específica, de uma forma poética, e o intuito é trazer toda essa poesia para o seu dia a dia, para que você inicie a sua caminhada inspirado pela sabedoria de Deus. Hoje nós vamos meditar no provérbio 17, 19. Talvez você estranhe aqui o cenário, mas é que eu estou de férias viajando. Você não vai ver esse vídeo numa edição mais detalhada, mas eu não trouxe meu computador, e isso é bom para ficar mais tempo, dedicar mais tempo para a família, nesse momento tão gostoso que a gente passa junto com a família. Mas as nossas meditações vão continuar durante essa semana, porque eu também preciso delas para me alimentar para a vida. O provérbio 17, 19, ele está registrado assim, olha. Quem ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Quem ama a discórdia, ama o pecado. Então, discórdia igual a pecado. Quem ama um, ama outro. Essa é a primeira ideia do provérbio. A segunda ideia do provérbio, que é uma ideia que não faz contraste, mas ela é similar, ela é igual à primeira ideia, diz o seguinte: bem, quem faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Aqui é um sentido bem simples de ser entendido. Imagina que você faça a sua porta alta, né, da entrada da sua casa. Isso significa dizer que o dia que você sair por ela ou sair distraído, você vai tropeçar muito facilmente. Então, ele faz uma equiparação, uma comparação entre o amor à discórdia e o fazer alta a própria porta. Quem ama a discórdia, ama o pecado. Logo, facilita a sua própria queda. Então, amor à discórdia, pecado. Fazer alta a porta, queda. Então, ou seja, quem ama a discórdia está construindo uma armadilha para tropeçar facilmente. Esse é o sentido geral do provérbio. E aí eu queria falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre a discórdia. Talvez você ache que tem um sentido muito simples. Discórdia é quando a gente briga, quando a gente discute. Sim, você tem razão. Mas existem muitas coisas que a gente precisa aprender sobre a discórdia. Por que ela existe, por que nós entramos nessa armadilha. E eu queria te falar sobre problemas na comunicação. Essa falha na comunicação e a discórdia gerada pelos problemas da comunicação foram usados desde o princípio do mundo, lá no Jardim do Éden, pela serpente. A primeira coisa que a serpente foi fazer com a Eva, além de incitar ela a comer do fruto proibido, mas ela falou algo assim, olha, o Senhor disse que você não poderia nem tocar nessa árvore. Deus não tinha falado sobre isso, Deus tinha falado que ela não podia comer daquele fruto. Então, com uma falha na comunicação, o diabo começa a incitar a Eva e depois ele entra na mentira. Por isso que a gente diz que ele é o pai da mentira, o mentiroso desde o início, como vai falar lá João em Apocalipse. E o diabo vai falar, não, ele disse que vocês iam morrer? É certo que não morrereis. Ela come do fruto, não morre fisicamente, mas morre espiritualmente e se separa de Deus. Então a falha na comunicação é uma arma poderosíssima para colocar você em contendas, em discussões. A comunicação, quando você fala alguma coisa para alguma pessoa, ela tem diversos elementos. Um desses elementos é a mensagem que você está querendo passar, está querendo transmitir. Mas esse não é o único elemento que existe numa comunicação. Existem diversos outros, como por exemplo, o tato, a forma como que você fala, né? O jeito que você fala. Então, se você tiver como anotar, anote esses elementos que eu vou te passar, se não apenas guarde eles na sua memória, no seu coração. O primeiro elemento de uma comunicação é a língua, a linguagem. Ora, para você falar alguma coisa com alguém, você precisa transmitir na mesma língua. Não adianta eu falar com vocês em javanês
sendo que ninguém fala javanês, eu preciso falar em português para que todos me entendam. Um segundo elemento da comunicação é o volume de voz. Eu não posso falar nem muito baixinho e nem gritando. Eu tenho que falar num volume adequado para que a pessoa possa me entender. Se eu falar muito baixo, as pessoas não me entendem. E se eu falar alto demais, também gera uma certa resistência ao entendimento. Eu costumo dizer que é como a comunicação do morcego. Você escuta morcego falando o que ele quer se comunicar? O morcego, às vezes, ele emite uma frequência para poder guiar o seu voo, e essa frequência, né, bate ali nos obstáculos, voltam para ele e ele consegue identificar aqueles objetos que vão impedir o seu voo. Mas nós, humanos, não escutamos nessa mesma frequência, então não escutamos muito desses sons que eles transmitem, só alguns. Da mesma forma, às vezes quando você fala numa frequência muito alta, por exemplo, ou uma frequência contínua, as pessoas não te escutam. Você já parou para perceber quando duas pessoas estão brigando e gritando? Parece que o que uma fala é absolutamente nulo para o que a outra escuta. É como se a pessoa não tivesse dito nada. E ela está lá gritando, a garganta já explodindo e a outra não escuta. Talvez você tenha se identificado isso no seu relacionamento com seus filhos, em casa, com a sua esposa, com o seu marido. Mas é por isso. Às vezes o volume da voz é tanto que impede a comunicação. Um outro elemento é a entonação. Às vezes você acerta na língua, às vezes você acerta no volume, mas a entonação, o jeito com que você fala, você torna-se incomunicável. Um jeito muito rude, um jeito muito grosseiro, ou até às vezes um jeito muito apático, quando era para você ser enérgico. Às vezes a gente peca pela apatia, às vezes pecamos pelo excesso de energia, de rigidez. Então a entonação ela tem que ser adequada àquilo que você quer transmitir. E quando você alinha isso ao amor, à vontade de manifestar amor àquela outra pessoa, com certeza você vai acertar no volume e na entonação. Dias desses eu errei a questão do amor e acabei falando algo com uma entonação que eu não deveria ter falado. E um outro elemento que inclui essa comunicação são os gestos. Os gestos também comunicam muito, que se chamam de linguagem não verbal. Então, às vezes, você pode acertar no volume, na entonação, mas erra no gesticular e aponta o dedo e coloque, né, o dedo no rosto da outra pessoa. Você pode ter acertado tudo e errou no gesto. E um outro elemento, né, isso seria o nosso quinto elemento, é o conteúdo da mensagem. Aquilo que você fala, você deve ter razão naquilo que fala. Você deve falar aquilo que é a verdade. E aqui está um grande problema. É a maior armadilha da comunicação. É o conteúdo da mensagem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que quando a gente tem o conteúdo verdadeiro, ou seja, quando a gente acha que a gente está com a razão naquilo que a gente fala, a gente esquece todos os outros elementos. A gente esquece o volume da voz, a gente esquece a entonação, a gente esquece os gestos, a gente esquece absolutamente tudo, menos a língua, né? Menos a linguagem. E aí a gente acha que só porque a gente tem razão, a gente pode tratar os outros da forma que a gente quiser. Eu conheci uma senhora que era uma crente muito piedosa. E no trabalho dela, ela tinha a fama até de fazer tudo certinho, sabe? Ela não admitia nada que cheirasse a desonestidade ou algo errado. Muito bom por isso, parabéns. E ela tinha essa fama e certamente ela fazia isso por amor a Deus. Só que tinha um problema. Quando ela falava com as pessoas, se ela sentisse que alguma vírgula poderia sair da perfeição, ela era absolutamente ríspida com aquela pessoa. Então, ou seja, ela entendeu bem os valores de Deus, mas ela estava pecando nos relacionamentos humanos. Ela esqueceu o jeito, o trato, o amor que se transmite na comunicação. Mas na cabeça dela, ela estava fazendo tudo conforme a lei de Deus manda, e era só isso que importava. Ora, mas qual é o dom maior? O dom maior é o amor. Não significa dizer que você tem que abrir mão dos seus valores. Não, você tem que sustentar os seus valores e, além de sustentar os seus valores, colocar por cima deles o dom maior, que é o amor.
quando você busca amar e tenta amar, você vai se lembrar do volume, da entonação, do jeito que você vai falar. O problema é que, como diz Paulo lá em Romanos 3, nós somos velozes para derramar sangue. Não há justo nenhum sequer. Isso significa dizer que nosso coração irado, ele às vezes explode, né? E essa nossa idolatria por nós mesmos, a vontade de ser deuses das nossas vidas, fazem com que quando alguma coisa foge do nosso controle, a gente jogue raio. E a gente goste de contendas e discussões, e depois a gente pensa, puxa, mas por que eu fiz isso? Por que eu agi daquela forma? Não deveria ter agido assim. Então a melhor forma que você tem para tentar não agir assim é o amor. E o amor em relação a outra pessoa, ele se dá de uma forma muito mais fácil quando você começa a conhecer quem é o ser humano. Quando você começa a ver a outra pessoa que também é pecadora e também precisa de Jesus Cristo e que ela é a imagem e semelhança de um Deus que você tanto ama. E ela também precisa de Cristo tanto quanto você. É mais fácil perdoar assim. E uma outra característica das contendas, das dissensões, é quando você acredita que quando duas pessoas ou quando a outra pessoa que você está falando ela está comprometida emocionalmente, você acredita que com a sua razão, com a sua argumentação, você vai convencê-la de alguma coisa. Quando o seu alvo tem que ser o coração dela, tem que ser os gostos dela. Talvez você, mãe, esteja passando alguma dificuldade com seus filhos, com sua filha, tentando convencê-los de algo que ele gosta, mas não deveria gostar. Às vezes, de uma má influência, de uma amizade, má influência, um relacionamento amoroso do seu filho com uma pessoa que você acha que não deveria estar se relacionando com seu filho, tente conversar com ele com o coração. É preciso a autoridade do pai, é claro, mas a argumentação racional não muda o nosso coração, os nossos gostos. Então, busque treinar o seu filho, se você tiver a oportunidade de fazer isso desde criança, treine o coração do seu filho para que ele goste de coisas mais santas. Mas, óbvio, não só dos nossos filhos, o nosso coração precisa ser treinado assim também, para que a gente goste do amor, goste da mansidão e odeie a dissensão, as contendas, as discussões. Essas são ferramentas simples que a gente pode usar nesses momentos tão delicados. Como diz o provérbio, quando você começa a entrar em contenda, principalmente hoje em dia nas redes sociais, né? As redes sociais estão sendo um propulsor, uma mola propulsora das contendas, das discussões. Quando você estiver entrando numa discussão dessa, por mais razão que você tenha, por mais racional que você esteja sendo, lembre-se que você está construindo a sua porta num lugar alto, onde facilmente você vai entrar em queda. E você? Você entrou em discórdia esses dias? Você conseguiu identificar esses elementos e qual que você possa ter falhado neles? Conta pra gente, conta seu testemunho. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse estudo, o que você poderia ter algo a acrescentar, ou a criticar, ou a elogiar. Conta pra gente, compartilhe. Vamos criar uma comunidade para que juntos a gente possa se fortalecer em Cristo, compartilhando nossas experiências, conversando. Eu tenho certeza que nós, como igreja, temos a crescer muito, estudando juntos esse maravilhoso livro de Provérbios. Bem, se você gostou desse vídeo, passe ele adiante, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba toda segunda, quarta e sexta pela manhã, às 6 horas da manhã, você vai receber uma meditação como essa para inspirar o seu dia com a sabedoria de Deus inspirada pelos sábios israelitas. Que Deus te abençoe. Até a próxima.